Estamos começando mais um programa Eduardo Rossi Show, seu programa de variedades e utilidade pública. Esta temporada é um patrocínio da imobiliária Orlando Imóveis Escritório Imobiliário, IRC Gráfica, onde sua imagem tem valor. Olá, meus amigos rossianas e rossianas. O assunto de hoje é direito. Diante de um momento tão difícil que vive nossa sociedade brasileira, tanta violência acontecendo, vamos chamar para uma reflexão. Uma reflexão sobre o papel da polícia, sobre democracia, sobre liberdades, sobre minorias. Para isso eu trago meu amigo, delegado de Polícia Civil, mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, UFPE, e professor da pós-graduação de Direito Penal da OAB, Dr. Arlindo Teixeira. É um prazer recebê-lo. Prazer, meu Eduardo. Antes de mais nada, eu gostaria de presenteá-lo com nossa belíssima caneca do programa Eduardo Rossi Show. Obrigado. Para que o senhor guarde e lembre sempre dessa nossa conversa, dessa nossa oportunidade de passar para o público muita variedade e utilidade pública. Obrigado, Rossi. Doutor, o senhor convive diariamente com essa violência absurda que existe. E existe um tipo de violência diferente, né? Impregnada de preconceito, talvez, impregnada por uma cultura de outros tempos que nós vivemos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, hoje em dia, o papel da polícia e para uma sociedade realmente democrática. Rossi, inicialmente quero agradecer por estar aqui, né? É um prazer enorme estar inaugurando esse novo canal. Eu desejo sucesso para você e para a sua equipe, né? De pessoas assim, o seu perfil, com essa sua garra que o Pernambuco precisa, não é? Trazendo essa parte cultural, né? E homenageando o grande rei, né? O grande rei, Reinaldo Rossi, que inesquecível nos nossos corações. Aí veja, Rossi, na verdade, nós temos uma sociedade muito desigual. Isso aí, né, todo mundo sabe, ouve muito falar sobre isso. Mas ela é desigual para alguns, não é? Para alguns, né? Assim, a gente está vendo agora, esses últimos dias, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Onde a população jovem, negra e favelada está sendo dizimada por uma ação de Estado, né? Queira ou não, bala perdida, ou coisa que o valha, mas no final da história você tem agentes do Estado eliminando cidadãos que, em regra, né, na maioria dos casos pelo menos, não tem envolvimento nem mesmo com o crime, com a violência urbana aqui no Rio de Janeiro. E isso, infelizmente, não é um quadro só do Rio de Janeiro, né? Isso se repete, se replica em todo o país, né? Desde o cidadão comum que anda na rua e leva lá uma bala perdida, aqueles que o Estado deveria defender, que estão presos, né? O sistema prisional. Estão sobre o seu tutela, né? Estão na tutela do Estado e que são dizimados, né? São várias situações que a gente vê e, infelizmente, a estrutura brasileira, né? A verdade, a estrutura institucional da segurança pública e o cuidado, não é, com o sistema prisional, né? São coisas, entre outras, muito institucional na sociedade brasileira. Pois é, doutor. O que mais me preocupa, na verdade, a sociedade em si, ela tem que se articular para poder promover e pedir a prevenção, pedir que sejam cumpridos seus direitos, né? E o que é que nós vemos hoje? Eu acho que uma tentativa de diminuir essa movimentação, o que é que existe hoje? Uma criminalização dos movimentos sociais, né? Qual o impacto disso na nossa sociedade, quando dessa forma de nós exigirmos os nossos direitos? Como é que o senhor vê esse fato novo que vem acontecendo? Eu costumo dizer que segurança pública ela é mais um serviço do cidadão, né? E, além disso, a gente visualiza, como você frisou bem agora, que há uma tendência forte, não é? Em relação ao MST, em relação a muitos outros movimentos sociais, de uma criminalização, não é? Quando você, ao invés do Estado ouvir essa voz que vem das ruas, né? Ele tenta, de alguma maneira, reprimir. Calar, né? Isso é um fenômeno, Rossi, que vem de modo mais forte de 2013, né? Quando aqueles primeiros movimentos de rua e tal. E agora, mais recentemente, há uma postura muito hostil, né? De tratar esses movimentos sociais como se fossem inimigos de Estado, né? Bandidos, né? Bandidos, né?
Isso é preocupante demais. Muito preocupante. Quando eu disse no início que eu vi a segurança pública como serviço, você tem saúde, você tem educação, você tem uma série de outros serviços social, né? Preocupação com o idoso, com o índio e tal. Serviço do Estado. Segurança pública é mais do serviço. Né? E deveria ser tratado pelo Estado como algo não de governos, mas como uma política de Estado, efetivamente. Né? Assim, só para ilustrar, a gente teve aqui em Pernambuco uma experiência muito interessante, né? Que culminou com a estruturação do Pacto pela Vida. Certo. Que foi, Pernambuco foi pioneiro nisso, a criação, ou não sei como está hoje exatamente, mas a criação dos conselhos no mesmo molde que tem conselhos na área de saúde, de educação, de assistência social, formar conselhos, ouvir a sociedade pernambucana, né, através de modo orgânico. Né? Infelizmente, parece que isso perdeu um pouco de força, né? Mas assim, eu acho que o modelo é esse, né? Você criar canais institucionais, né, de comunicação entre sociedade civil organizada e o Estado para discutir também segurança pública. Pois é, e saber das demandas, né, da população, da demanda real, né? Está mais próximo, né? Porque eu acho que quando o Estado fica ausente, a violência aflora, aumenta demais, né? As pessoas de má índole, eles vão ocupar aqueles espaços deixados pelos Estados e acabam dominando, né? Feito as milícias existem no Rio e outros locais também, né? Por enquanto, Pernambuco está livre, doutor, das milícias, ou o senhor já tem alguma informação que existem alguns locais dominados realmente? Na verdade, Rossi, a gente pode dizer que no formato que você encontra em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente não tem aqui. Né? Mas assim, o que ele teve, e também há uns anos atrás foi de alguma forma debelada, foram as organizações, os grupos de extermínio, né? Que era muito forte, né? Assim, mas do modelo que a gente tem, infelizmente, no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente não tem aqui ainda. Eu digo ainda porque se a gente não tomar providências, né? Se você a sociedade pernambucana não conseguir interagir mais com o Estado nesse sentido, pode acontecer, né? Assim, pode acontecer, porque você disse aí, por que isso acontece? É a ausência de Estado, né? A ausência de Estado. Se o Estado ocupa e exerce o seu papel dentro das comunidades, né? Dentro das áreas mais carentes, a criminalidade não se firma. Não se cria, né? Não se cria. Porque, na verdade, é exatamente isso. Enquanto o Estado está ausente, não presta serviço, imagina um lugar que não tem posto de saúde, que não tem uma creche, que não tem uma escola que funcione, não tem programas, aplicação de programas de assistência social. Quem vai dar essa assistência? Quem vai chegar perto? Quem vai dar um trocado para o menino comprar alguma coisa lá fora da comunidade? É o tráfico, né? É a criminalidade. Então, o Estado tem que se ampliar as políticas públicas na área de renda, distribuição de renda, né? Programa do tipo Bolsa Família, né? Acho que, apesar de muitos criticarem, né? É um mecanismo muito efetivo de distribuição de renda. Pois é. Né? Onde as famílias, né? Focando sempre na figura materna, né? A mulher, consegue se organizar, né? E superar crises financeiras, a fome, a miséria, né? Eu acho que é importante que o Estado cada dia amplie mais essas políticas, sabe? Que essas políticas efetivamente ajudam também na manutenção da segurança. Pois é, doutor. E por falar em políticas públicas, vamos tocar num assunto que é bem complicado, né? É uma dificuldade muito grande do Estado conseguir controlar. Políticas públicas de encarceramento. Nós vimos esses últimos dias uma matança muito grande no presídio aqui do norte do país, e que a maioria, ou se não quase a metade, alguma coisa desse tipo, dos mortos, eles estavam em prisão provisória. E isso é um fato absurdo. E isso acontece todos os dias nos nossos presídios que estão superlotados. Como é que se vê essa questão da prisão provisória, da liberdade, essa demora da justiça em decidir a vida do detento e causando risco contínuo ali, tanto a vida dele quanto a de outras pessoas? É comum a gente ouvir falar, né? Até pessoas letradas, né?
de que temos o direito penal, ele é fraco, não é? Ele não opera, temos que ter mais leis, não é? Mais direito penal. No mundo todo, há o que se chama de expansionismo do direito penal, não é? Que é uma tendência de tudo se usar o direito penal, não é? Para resolver. Né? A gente aprende na faculdade de Direito que o direito penal devia ser a última raça, o último momento, a razão última. Quando nada mais resolve, a família não se resolve, a igreja não se resolve, né? Não resolve aquele problema, a comunidade não consegue resolver, outras ramos do direito não conseguem resolver. Então chegaria o direito penal, que é o direito mais forte, o direito de carceramento, de prender, né? Tem uma força que é o exercício efetivamente de violência do Estado, né? O direito penal, ele se põe. Só que a gente vê uma tendência no mundo todo, não é só no Brasil, infelizmente, desse expansionismo do direito penal, né? Que aí vai da relação interna da família até meio ambiente, até na economia, né? Você vê os americanos que são tão, né, liberais e tal, economicamente, e ele foi lá que surgiu o direito penal econômico, por exemplo, né? Então a economia sendo tutelada pela força maior do direito, que é o direito penal. Assim, eu acho que há um excesso, sabe, Rossi, de direito penal. Acho que existe um excesso de punição, não é? Eu acho que aí teria que ter políticas mais voltadas para a despenalização. Há muitas coisas que poderiam ajudar em desafogar o sistema prisional. Né? Manter um homem ou uma mulher presa não resolve o problema. Se resolver, você estaria uma boa. Certo? Porque, não sei se o pessoal que está nos vendo agora sabe, mas o Brasil é um dos países que mais tem gente presa. No mundo. Né? Isso é uma coisa que não tem sentido. Aí, se for muito bom, então resolve. Estaria resolvido. Né? Então, cadê não resolve? Né? O que resolve efetivamente é você, o Estado, exercer seu papel de controle, seu papel. Veja, quantas dessas pessoas que morreram lá do Pará, no presídio do Pará, quantas pessoas morreram já poderiam estar com a tornozeleira na rua, por exemplo, né? Sendo monitoradas, cumprindo a pena dessa maneira, né? Isso, eu não estou dizendo aí que você vá botar bandido na rua, a ideia não é essa, né? A ideia é você criar mecanismos de cumprimento de pena extra-presídios, extra-sistema prisional, né? Ou você despenalizar algumas coisas também. Uma ressocialização efetiva, né? Porque está lá, tipo, na lei, está muito bonito, mas não acontece, né, doutor, na realidade. Eu costumo dizer aos meus alunos, Rossi, que essa coisa da ressocialização é uma grande fantasia, né? É uma grande fantasia, mas no mundo todo é assim, sabe? Não é muito diferente, não. O problema é que aqui há um processo de desumanização muito forte, não é? Mas talvez seja mais aguçado isso. Mas efetivamente, no mundo todo, a ideia de ressocialização é muito precária, né? Porque a pena, de fato, é uma expiação, né? É o sofrimento, né? Alguém vai expiar, alguém vai sofrer, não é? O Estado impõe sofrimento a alguém. Então, o sofrimento por si só não faz ninguém aprender, né? Não faz ninguém aprender. Aí o que acontece? Essa ideia de expiação, de sofrimento, de dor, né? Que é a pena é um mal, né? Por si só. Então, essa coisa da ressocialização é muito mais um discurso político, né, do que uma realidade. O que a gente tem que fazer, efetivamente, é evitar que as pessoas estejam presas. Fazendo como? Recuperando os mecanismos anteriores. Educação, saúde. Né? O Estado, no início, né? O Estado ocupando seu papel. Né? É um absurdo, por exemplo, você ter crianças, né, de 12 anos... 11 anos sendo aviãozinho, né? Do tráfico, coisa parecida. Por que as crianças fazem isso? Porque eles não têm uma estrutura, né? Não tem uma escola funcionando. Imagina uma criança, né, nessa idade, chegar numa escola, passar 3, 4 horas na escola e voltar para casa. Né? Com fome. É uma versão. Com um bebê. É uma verdadeira. Se não fosse trágico, seria muito engraçado. Né? Uma pessoa miserável, pobre, né? Passar 3, 4 horas numa escola e voltar para sua casa, como se ela em casa pudesse ter um complemento da educação da escola.
né? Ao Estado, ao invés de tomar conta daquela criança, né? Uma figura que, né, vale a pena citar, o Brizola, ele falava em copão de leite, né? Essa coisa de você tomar conta da criança. A criança entrar de manhã, né, se alimentar e sair final de tarde, né, levando um lanche para casa, coisa parecida. Aí sim, você teria um tratamento equilibrado, né? Aí você, não é porque a criança de má índole, como é que pode achar que uma criança de 11, 10 anos tem má índole, né? A classe média gosta disso, né? Dizer que, de vez em quando, que o cara é ruim porque você não presta. É aquela teoria do meio, né? Do meio que você vira e tal. Não, que na verdade é o seguinte, né? As pessoas com educação, né? As pessoas com assistência, elas... A realidade muda, né? Uma realidade muda. Precisa de mais isso, precisa de mais escola, precisa de mais assistência social, precisa de mais família, capacitações, mais coisa, né? Para atender as pessoas. E acho que meio direito penal, sabe? A universidade dele, em vez de remédio, né? De dar o remédio, né? Vamos fazer a prevenção, né? Fazer a prevenção. Pois é. Doutor, o senhor que está lá frente a frente com a criminalidade, na ponta lá do Estado, né? Quem realmente recebe, no seu caso, recebe a polícia militar, recebe aqueles crimes que foram cometidos naquele instante ou logo após, ou logo antes, né? O que é que o senhor vê como, vamos chamar assim, de clientela da polícia? Quem é que está lá realmente sendo preso? Quem é que está lá cometendo os crimes? Porque existem vários Brasis. A gente não pode, existem vários Pernambucos, existe mais de um Recife, né? Tem que estar lá em cima, quem está lá embaixo é a grande população que está lá embaixo mesmo, né? Que está ali no meio do tiroteio, sofrendo, querendo sobreviver, e para sobreviver às vezes outro vai ter que, né, sofrer. E como é que o senhor vê essa relação da polícia com essa... Quem é realmente o cliente da polícia hoje? Quem é que está lá sendo preso todo dia, sendo de alguma forma... Infelizmente a clientela da polícia são negros e pobres, né? Basicamente isso, não tem muita diferença, né? A criminalidade do colarinho branco, né? As grandes organizações criminosas, né? Elas tendem a ter mecanismo de se esquivar, não é? Na verdade, o atendimento que nós damos efetivamente para os pobres e negros, né? Pobres e negros, efetivamente. Como é que se muda isso, não é? Como é que se muda? Com esse discurso que a gente está tendo, com essa ideia de você tomar conta das pessoas, ajudar as pessoas, né? Ter assistência, né? Ensinar, né? E dar assistência. Pois é. Pois é, doutor. O objetivo do programa Eduardo Rossi é esse, é trazer esse tipo de informação, consciência para a nossa sociedade, utilidade pública. Gostaria muito de agradecer a sua presença. As portas estão abertas para em outra oportunidade, se eu voltar, esclarecer muito mais o papel da polícia, da democracia política. Eu sei que o senhor é um cara antenado, tem muitas ideias e está sempre ajudando a conscientizar a população. Obrigado, doutor Arlindo Teixeira. Até a próxima. Próxima semana voltamos com o nosso Eduardo Rossi Show! Seu programa de variedades e utilidade pública. Esta temporada é um patrocínio da Imobiliária Orlando Imóveis Escritório Imobiliário, IRC Gráfica, onde sua imagem tem valor. Realização: Mouras Produções Artísticas. Onde a gente é mesmo é pra se abraçar.